Olá, seja bem-vindo a um novo vídeo do canal da nossa igreja. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para aí, então se o Senhor é pastor, automaticamente nós somos o quê? Ovelhas, não é verdade? Então o pastor ele cuida, o pastor ele guia, né? O pastor protege. Mas e as características das ovelhas? Então nós conhecemos as características de um pastor, mas e as características de ovelha? Como que nós identificamos uma ovelha? É isso que eu quero compartilhar com você neste novo vídeo. Eu quero falar sobre algumas características das ovelhas. Olha bem, em primeiro lugar, as ovelhas carecem de um senso de direção, viu? As ovelhas carecem de um senso de direção. As ovelhas são diferentes de gato, de cães. As ovelhas podem se perder facilmente, mesmo no ambiente familiar, no seu próprio território, viu? A visão da ovelha é míope. Ela não tem uma visão abrangente, aguçada como a águia. Não, somos ovelhas. Então nós precisamos da palavra para que ela nos guie, para que ela nos direcione. Amém? Em segundo lugar, as ovelhas são praticamente indefesas. Elas não têm garras afiadas, velocidade, habilidade para se esconder. São desajeitadas, ingênuas. Sua única proteção é o pastor. A única proteção da ovelha é o pastor. Em terceiro lugar, as ovelhas são facilmente assustadas. A tempestade, os furacões, este mundo nos assusta, nos perturba. É tanta tragédia, tantas coisas, e nós ficamos com a mente meio assustado, ficamos com medo. Mas nós temos um pastor que nos protege. Você tem se abrigado debaixo das asas do seu pastor, debaixo da palavra do seu pastor. Olha bem, em quarto lugar, as ovelhas, por natureza, elas não são limpas, não são limpas. Outros animais, viu? Se raspam, se rolam na grama, se limpam, mas as ovelhas não. Elas precisam do pastor para que possa limpar. E como é que o pastor limpa as ovelhas? Através da palavra. Nós somos limpos por meio da palavra. Então não abandone os cultos de ensino da sua igreja, porque é por meio da palavra que o pastor limpa você, é por meio da palavra que o pastor deixa você puro diante de Deus. Olha bem, as ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água, é a quinta característica de uma ovelha. Se deixar por outra, elas comerão ervas venenosas e morrerão, e as outras acabam seguindo ela como líder. Então olha bem, as ovelhas não conseguem encontrar alimento e água por si próprias. Por que existe muitas ovelhas peregrinando para um lado e o outro, caçando uma coisa e outra? Gente, a ovelha precisa estar com o seu pastor. Existem muitas ovelhas envenenadas, comendo comida estragadas. Isso é perigoso demais. Em sexto lugar, a lã das ovelhas não pertence às ovelhas. Não pertence às ovelhas. Olha, a ovelha não precisa mandar ela produzir lã, ela produz por natureza, mas toda a lã que ela produz não é dela, é do pastor. Então a aplicação disso é que todo o nosso trabalho não pertence a nós, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor, nosso supremo pastor. Que coisa maravilhosa. Então olha bem, em sétimo lugar, as ovelhas recusam a dormir quando estão com fome. Ovelha, você tem sentido fome e sede da palavra? Gente, quando eu olho para essa característica da ovelha e percebo que a ovelha, ela recusa a dormir quando está com fome, aí eu fico pensando naqueles irmãos, naquelas irmãs que se ausentam 2, 3, 4 meses da igreja, desaparecem, não atende telefone, não recebe visita de ninguém. Meu Deus, a ovelha precisa estar alimentada para ter um sono tranquilo. Tem muita gente que se isola, não podemos fazer isso, e a ovelha precisa estar alimentado para ter um sono tranquilo. Olha que coisa maravilhosa. Olha, a oitava característica da ovelha é que as ovelhas, elas sentem medo no escuro. A canção do pastor é que acalma a ovelha. Então no meio do escuro, quando a ovelha vai deitar, viu, no meio de tudo isso, ela sente medo, mas quando ela ouve o pastor tocar a sua harpa, ou cantar, viu, ou meditar na palavra, isso acalma a ovelha, isso traz sossego à ovelha. Que coisa maravilhosa. Em nono lugar, ovelha não bebe água em riachos com correntes fortes. É por isso que o Salmo 23 diz: guia minhas águas tranquilas. Ovelha bebe água em lugar tranquilo. Ovelha não coloca a sua vida em lugares perigosos.
Querida ovelha, onde é que você tem bebido água? Onde é que você tem se alimentado? Nós precisamos pensar nisso. Em 10º lugar, ovelha necessita de óleo. O óleo protege a ovelha em 2 aspectos. Viu? Protege das moscas, que representa aí o Baal-zebub, né? O deus dos demônios. Protege, mas também da serpente. O pastor, quando ele chegava em determinado lugar, ele colocava óleo em vários buracos, para que a serpente não pudesse vir e atacar as ovelhas. O óleo então deixava elas de uma maneira que elas não poderiam sair, viu, e atacar as ovelhas. Então o óleo nos protege. Você tem recebido óleo sobre a tua cabeça. Olha bem, em 11º lugar, a ovelha só dorme no mesmo lugar. A ovelha não fica dormindo aqui no cantinho hoje, amanhã ela dorme naquele outro canto. Não, a ovelha tem um lugar. Meu Deus, como existe ovelhas peregrinando, que cada dia está dormindo no lugar. Então a ovelha tem um cantinho dela. Então quando o pastor leva elas para um determinado lugar, que não é o lugar dela, ela fica dessossegada. Em último lugar, ovelha, quando ela percebe que está no dia da sua morte, ela não se alimenta, sabe? Ela não se alimenta, ela não come, porque ela sabe que vai morrer. Eu quero dizer que, como ovelhas, nós devemos sentir que nós estamos perto do arrebatamento, de nos encontrarmos com o nosso Supremo Pastor. E diante desses 12 pontos, eu pergunto a você: você tem sido uma ovelha? Reflita, pense, medite, seja ovelha. Dê alegria ao seu pastor, à igreja onde você congrega, reúne com os irmãos da sua igreja, seja ovelha. Que a bênção de Deus esteja sobre você, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço.